certo? Eu tenho essa placa há 5 anos, eu minerei com ela. Foi uma compra muito feliz que eu fiz, porque depois de minerar ela se pagou e até hoje eu jogo com ela. Depois de 5 anos eu fui fazer a troca dos thermalpads e tal. Troca de pasta térmica eu já fazia, mas não dos thermalpads. Eu comecei a perceber que a diferença entre o hotspot e o GPU estava começando a aumentar. E depois eu fui pesquisar e o que eu pesquisei é que quando o thermalpad vai ficando velho, esquentando, esfriando, esquentando, esfriando, ele incha. No que ele incha, ele empurra um pouquinho o bloco para cima. Então ele tira um pouco o contato entre o GPU, a GPU e o hotspot. E aí você vai percebendo, entendeu? A diferença cada vez maior. Eu entrei nesse site aqui que o pessoal usa muito como referência para tamanho de thermalpad, certo? E aí foi o erro que eu fiz. Eu entrei aqui, eu não encontrei a da Galaxy. É difícil os fabricantes falarem o tamanho certo. Eu me baseei pela EVGA, certo? Eu cliquei na EVGA aqui, vi 12 mm, 2222. Ó, se você for no Ghost, é tudo 2222, só um que ele botou 1 mm. Aí eu falei, vou comprar tudo de 2. Aí eu falei, não, vou comprar um de 2 e vou comprar de 1,5, que é para ter certeza. E aí eu coloquei tudo de 2. No que eu coloquei tudo de 2, quando eu encaixei a placa, montei, liguei, começou a dar artefato. É, e quando não dava artefato, com 1 minuto e meio, tela preta, crash e desarmava a placa. E aí depois de mexer, eu resolvi, ó, como eu não vi essa placa, pessoal falando dos tamanhos, eu vou fazer um vídeo ensinando, né? Do jeito que eu fiz, tá? Que deu certo. Tá? Essa foto da placa não é minha, eu peguei na internet, certo? Mas esses milímetros aqui foi eu que coloquei, tá ok? Na VRAM você vai usar 2 milímetros. Eu recomendo o Gelid Extreme, porque a Gelid Extreme ela parece uma massinha. Eu nunca usei nenhum outro thermalpad sem ser ela, então não sei dizer se todas são assim. Mas a Gelid, ela tem um poder de plasticidade, de se esticar muito bom. Então, se seu VRM é 0,8, por exemplo, a altura certa, você consegue colocar de 1 perfeitamente, porque quando você parafusa, a pressão ela dá aquela afinadinha, entendeu? Ela dá aquela esticadinha e encaixa. Eu recomendo ela, eu uso ela, certo? E aí você vai usar dois aqui, dois aqui, dois aqui. 12 milímetros é só a VRM, ok? VRM não, perdão. VRAM, que é módulo de memória, certo? Essa linha aqui, você vai usar um e-mail. Aqui em cima, você vai usar um e-mail. Aqui você vai usar um e-mail. E aqui você vai usar um e-mail. Tá vendo esse parafuso? No bloco vai ter um parafuso que encaixa aqui. Quando o bloco vir, vai ter como se fosse uma parte do bloco de alumínio, é, que tem, tipo, é bem fininho, cara. É uma coisinha bem fininha assim. Você vai colocar um e-mail, dois, 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 um e-mail. Pronto. E aqui eu coloquei a MX4, a pasta térmica. Certo? A diferença entre o hotspot e a GPU ficou 11, 12 graus. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Certo? O que é que acontece? Se você colocar é, um thermalpad do tamanho superior ao que realmente tem que ser, você vai altear o bloco de alumínio que está em cima. Alteando esse bloco, você vai perceber que você não vai fazer um contato bom com a GPU, entendeu? Nem com as memórias, certo? Às vezes isso não é tão ruim, às vezes não cracha, porque, sei lá, às vezes você está com 70 graus de GPU e 85 de hotspot, né? Há uma diferença de 15 graus, ok. Mas se você tiver com 70 de GPU e 90 de hotspot, 95 de hotspot, quer dizer que
o contato já não tá bom. E se ninguém abriu sua placa, o que aconteceu foi o que eu falei antes. O ciclo de esquentar e esfriar fez o thermalpad inchar e inchando ela levantou a placa. É hora de trocar os seus thermalpads. Então você vai fazer isso aqui do jeito que eu estou fazendo. Ah, Felipe, eu fiz, mas mesmo fazendo, continua dando artefato, ou desarmando. Você vai lá no gerenciador de tarefas, olha se tem algum erro 43 lá, que pode indicar algum problema de BGA ou módulo. Se não tiver, o que é que você vai fazer? Você vai trocar esse aqui por 1 milímetro, essa linhazinha aqui de trás, não essa aqui não, essa aqui de trás por 1 milímetro e essa aqui por 1 milímetro, certo? Então, corrigindo, eu recomendo que você compre três. Você vai comprar de 12 milímetros, a de 1,5 e a de 1, certo? É isso que você vai fazer. Ah, mas eu vou comprar um a mais. Cara, é como eu falei, se você quiser comprar de 12 milímetros, a de 2 e a de 1,5, você pode fazer e dar certo, e ficar bom, o hotspot ficar, a diferença ficar boa. Só que eu penso no seu custo de espera, porque se você, como eu compro um, um thermal pad, dura 15 dias para chegar na minha casa, certo? Se você mora na capital, se você mora perto, ah não, daqui 2 dias, 3 dias chega. Ah, então você pode arriscar. Você pode comprar só a de 2 e a de 1,5. E aí, se continuar dando artefato, aí você compra de um e troca essa filinha aqui de um e essa parte aqui de um. Resolvido. Você vai fechar a placa, vai ficar bem feito. Mas, Felipe, como é que você sabe que ficou bem feito? Além da minha placa não dar mais artefato como eu coloquei a de 2 e porque a diferença entre a GPU e o hotspot ficou apenas 11, 12 graus. Isso quer dizer que o encaixe do bloco está perfeito na PCB, entende? Porque se uma diferença de 11, 12 graus, significa que o thermalpad está tá na posição correta. Se tivesse errado, daria 20, 25, 30, entendeu? E se está bem encaixado na GPU, está bem encaixado nas memórias também. Porque se eu tivesse usado um thermalpad maior que 12 milímetros aqui, ela ia altear, então não ia encaixar aqui. E se eu usasse um thermalpad de 1,5 de 1, o bloco não ia encaixar e as memórias iam superaquecer e ia dar artefato e desligar. E isso não está acontecendo. Eu vou abrir aqui para vocês verem o. Eu tenho um Heaven Benchmark, mas eu posso abrir aqui o Fullmark. E agora, porque às vezes o Fullmark, quando eu faço o teste, eu não sei o que acontece que o OBS não pega. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a captura. Eu coloco captura de monitor, captura de aplicativos, talvez. Não tem. Captura de janela. Tá, eu vou colocar captura de monitor e vou deixar aquele rolando. Benchmark, full screen. Tem atualização aqui, eu posso até baixar aqui para vocês. 2. As últimas versões. Setup. Vou baixar aqui, vou instalar, cara. Vocês esperam aí, né? O Mark 2. É esse aqui mesmo. Vou jogar aqui em downloads. Ahn, É uma reclamação bastante constante de que não tem. As fabricantes não se preocupam em, ó, nossa placa é tanto, faça isso. Eu não sei se é porque eles querem ganhar dinheiro com a manutenção, não faço a mínima ideia. Nossa, vou abrir aqui. Nossa, ele tem várias mais opções esse novo aqui, ó. Vou colocar full screen,
benchmark e vamos ver aqui. Ó, só que não tá mostrando, ó. Por quê? Agora tá. Opa, pronto, agora tá. Vocês conseguem ver ali, ó, na GPU Temp e na GPU Hotspot. Olha a diferença, 11 graus, ó. GPU 61, GPU Hotspot 72, 11 graus. Ó, ela subiu para 62, o Hotspot subiu também para 73, ó. Ó, 63, 74. Depois 64, 75. E quando ela foge disso, ó, é 11, 12 graus. Isso significa que o contato do bloco com a PCB está perfeito, entende? Eu não vou mostrar para vocês a temperatura da VRAM, porque essa placa não tem. Eu não sei porque a Galaxy não colocou. Essa placa não tem aquela Memory T Junction, né? Que eu consigo. Que a gente consegue ver a temperatura da memória. Ó, ele deu 6.776, só que eu estou gravando, né? Quando eu não estou gravando, ele dá 8.200, certo? Esse monitor é 1080p. Mas ele está continuando estressando, ó. Hotspot 78, 79, ó. Agora ele abriu uma diferença de. Ele continua 11, 12 graus. Está perfeito. Você pode perguntar para qualquer pessoa que mexe com placa de vídeo. 11, 12 graus de diferença entre a GPU hotspot significa um encaixe perfeito. Um encaixe perfeito. E como eu falei, se eu tivesse colocado uma temperatura, um thermal pad nas memórias de um tamanho maior que 12 milímetros, não estaria com esse hotspot aqui de diferença. Porque ia altear novamente. Toda vez que você aumenta o thermal pad de um tamanho que deveria ser para o maior, você vai altear o encaixe do bloco na PCB e vai dar os problemas de aquecimento. Como é que eu sei que a temperatura da memória está boa? Pelo encaixe perfeito do bloco com a GPU, né? Com a temperatura. E se? Aí você pode até perguntar, mas pode ser que o bloco esteja encaixado bem na GPU, né? E pode ser que o thermal pad da VRAM seja um e-mail. Só que se o thermal pad da VRAM fosse um e-mail, ela não ia encostar no bloco. E com o tempo, você jogando, depois de 1 hora, talvez, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, ela ia superaquecer, ela ia baixar a frequência e ela ia dar artefato. O fato de eu jogar 2, 3 horas, 4 horas com a GPU a 99%, puxando 200 watts, entendeu? Com a GPU a 70 graus e não ter artefato, significa que as memórias estão com a temperatura boa. E realmente é 12 milímetros, entendeu? Eu fiz esse teste, eu gastei esse dinheiro para mostrar para vocês o tamanho certo, entendeu? Outra coisa que eu fiz foi fazer um mod. O vídeo está com 14 minutos, né? Eu vou terminar já. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, daqui não passa não, ó. É 11 graus, é isso aí. Ó, vou mostrar para vocês aqui o seguinte. É, novamente, daqui essa é a minha, né? Eu fiz um mod dela porque o que foi que aconteceu? Como eu errei o thermal pad, o que foi que eu fiz? Eu não vou perder os thermal pads que eu errei. Então, cara, vou fazer um mod aqui interessante. O que é que eu vou fazer? Vou colocar. Como eu já tirei do plástico, não dá para guardar de novo, né? Porque você já tirou o thermal pad, já aplicou, não tem como você guardar no plástico de novo. Como eu errei o tamanho, eu coloquei os thermal pads atrás da placa, entre a PCB e o backplate, certo? Você pode fazer isso, você pode medir.
O que você achar mais seguro, 1,5, 2, entendeu? Essa é uma dica que eu vou dar, mas assim, faça a seu risco, certo? Porque se você colocar um thermal pad grande, ou se você apertar demais, você pode fazer uma força, uma pressão mecânica entre o backplate, o thermal pad e a PCB. Aí você pode acabar arrancando algum chipzinho desse, algum terminal, alguma coisa e dá problema na sua placa. Mas eu fiz e deu certo. Eu falei, ó, como eu não vou perder esse thermal pad que eu comprei, que é caro. Então, eu abri a placa, tirei esse backplate aqui, certo? Atrás do backplate dessa placa tem um plástico que eu acho que a Galaxy fez. No caso de a placa empenar, esse plástico ele isolar um possível contato entre os terminais com esse metal, né, que conduz. E aí ia fechar um curto e dar algum problema, né? Então eles colocaram, tem um plástico atrás, isolante. Eu tirei, arranquei o plástico e do lado de, como a gente fala, do lado de fora, do lado de trás da PCB, eu também adicionei os thermal pads, certo? Aí você vê, sobrou o quê? Sobrou de 1,5, sobrou de 2, aí você a seu risco. Eu fiz e deu certo. Quantos graus diminuiu na memória? Eu não sei porque essa placa não tem memory junction. Eu não consigo ver a temperatura da memória. Mas baseado no toque, funcionou. Por quê? Porque quando eu jogava, eu colocava a mão em cima da placa e ela estava quente. Mas depois que eu fiz eu coloquei esse thermal pad aqui atrás, eu percebi que ela ficou mais quente ainda, esse metal, o backplate. Então ele está funcionando como se fosse um dissipador passivo, né? E ele está mais quente quando eu boto a mão em cima, porém as temperaturas da GPU estão normais. Então, então é aquela coisa. Tem um thermal pad entre o bloco de alumínio e o módulo de memória. E atrás do PCB tem mais, no mesmo lugar, tem mais um quadradinho do thermal pad entre a PCB e a backplate, jogando calor para cá, certo? Eu fiz isso e deu certo. O vídeo deu 17 minutos. É isso aí, galera. Qualquer coisa, ó, eu usei o Gel de Extreme, essa marca, que eu recomendo. E a pasta térmica você usa o que você quer, né? Eu usei essa aqui, ó. Eu usei essa aqui. MX4, Compound. Aí tem gente que usa da Creonaut, como é Snow, aí você que sabe, mas essa MX4 aqui segurou perfeitamente, certo? Qualquer coisa vocês colocam aí no vídeo ou no comentário. Valeu!